Se passa mais doce, puderes gozar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos de 1 a 5. Assim diz a Palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Jesus já foi abandonado pelos seus discípulos, já foi julgado pelos religiosos e agora está sendo julgado e será condenado pelas autoridades. Pilatos, embora percebesse que as autoridades religiosas estão entregando Jesus por inveja, estava mais preocupado em agradar os homens do que a Deus. A pergunta, você é o rei dos judeus? Revela a identidade de Jesus, pois a sua resposta, tu o dizes, é a mesma coisa que você está falando a verdade a meu respeito. A questão agora é, que tipo de rei Jesus é? No Evangelho de João, capítulo 19, ou melhor, capítulo 18, verso 36, temos a resposta. O meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Ou seja, não faço parte de nenhum reino político como o seu, mas o meu reino é espiritual. Jesus foi entregue a Pilatos, que nesse momento era governador da Palestina. Sua pergunta, logo em seguida, sem dúvida, revela a acusação feita pelos religiosos dos judeus, pelos líderes religiosos dos judeus. Jesus, então, perante o governador, passa a ser uma ameaça à ordem pública. Os religiosos se revelam tão cruéis quanto o incrédulo Pilatos, pois tratam Jesus como se fosse um criminoso. Diante de tudo isso, ainda temos o homem Jesus, sereno, cheio de bom senso e paz em seu interior. Em toda a maldade humana revelada pelos religiosos e pelos incrédulos, Deus revela que está no controle de toda a situação. A pergunta, você é o rei dos judeus, é uma maneira de descobrir se ele, Jesus, estava planejando uma rebelião contra César, pois essa fora a acusação dos judeus, revelando apenas a ideia humana de que Jesus seria um rei político, algo que nunca foi assumido por ele ou desejado, ser um rei desse mundo. Se fosse verdade, seria uma denúncia séria para os romanos,
que valorizam seu controle total sobre o povo. Porém, sua pergunta revela a grande dificuldade de entender o ensino de Jesus de um reino espiritual. Não apenas pelos pagãos, como Pilatos, mas também pelos líderes religiosos dos judeus, que aguardavam um reino físico. Do início ao fim do seu ministério, Jesus ensinou sobre o seu reino como espiritual. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, os fariseus questionaram sobre o reino. E Jesus disse: não dá para dizer do reino, ele está aqui ou ali, porque o reino está entre vós. Aqui está, nesse momento, a resposta para a serenidade e o bom senso de Jesus e para nós também. Se compreendermos e crermos que o reino de Deus não é deste mundo, como ele ensinou, certamente não gastaremos nossas energias, nossas forças com as coisas desse mundo, e assim estaremos aptos para alcançar o bom senso e a serenidade de Jesus em momentos de pressão em nossas vidas. A maneira como encaramos o reino pode simplesmente nos fazer pessoas desse mundo ou pode nos fazer cidadãos do reino celestial de Deus. O reino de Cristo, o reino de Deus, não é desse mundo. Isso deve nos impulsionar a fazer sua vontade e alcançar a serenidade e o bom senso que ele nos ensinou com a prática no meio de situações de pressão em sua vida. A resposta de Jesus, tu o dizes, no Evangelho de João, revela que Pilatos estava falando a verdade a seu respeito, descrevendo parcialmente sua identidade como Messias, mas sem nenhuma implicação política, como o governador entende. Ele pode não ter entendido, Pilatos, a natureza espiritual do reino, mas certamente compreendeu que Jesus é rei. No Evangelho de João nós temos registradas as palavras de Pilatos dizendo: então você é rei. Suas palavras revelam desprezo, deboche, cinismo humano, mas ao mesmo tempo revelam que ele compreendeu. Então, como explicar para um pagão desinteressado a natureza espiritual do reino de Deus? Uma realidade que está fora do alcance dele, pois só consegue pensar num reino desse mundo. E não só ele, mas também os religiosos judeus. Os líderes religiosos percebem que Pilatos não está convicto da culpa de Jesus e começam a formular uma série de outras acusações falsas, como nós percebemos no verso 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mesmo sem conseguir provar absolutamente nada. Jesus, no entanto, diante de tal hipocrisia e falta de entendimento, permanece em silêncio, não perdendo tempo com quem não tem o mínimo desejo de aprender a verdade. O governador Pilatos fica admirado com a maneira de Jesus lidar com tudo isso que dizem a seu respeito. Nunca viu alguém assim. O bom senso e a serenidade, a falta de medo de Jesus o impressionam. Jesus não se defende porque não precisa se defender a respeito de mentiras que contam a seu respeito.
Jesus não se defende porque não precisa discutir sobre com quem não quer aprender a verdade. Somente responde quando tem oportunidade de ensinar a verdade e fazer as pessoas refletirem sobre sua própria vida. Pilatos é apenas mais um entre tantos que ficaram admirados com Jesus durante todo o seu ministério. Seu silêncio, seu bom senso, sua serenidade estão cumprindo a profecia de Isaías 53, verso 7, que nos diz: Ele não abriu a sua boca. Pilatos nunca viu um homem tão cheio de bom senso e serenidade como Jesus. Diante de tantas acusações e diante da morte, Jesus nos deixa o exemplo da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós podemos alcançar o bom senso, a serenidade e a segurança de Jesus, e podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento diante das pressões desse mundo. Basta reconhecer quem Jesus é. Ele é rei, não apenas dos judeus, mas de todo o mundo. Confesse Jesus como rei de sua vida e seja governado por ele, e alcance a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe.